A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. Faremos a nossa leitura diária hoje, que é a nossa lição de número 6, O Bom Pastor e Suas Ovelhas, que é da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, né? O título da nossa leitura hoje, irmãos, é O Senhor é a entrada direta para Deus Pai. A referência está lá em Hebreus, no capítulo 4, e do versículos 14 e 15. E diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, mas a nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui, irmãos, está a figura, e nós podemos dizer aí sobre o grande sumo sacerdote, é a figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento, é que ele era a parte central ali no culto, né, no Antigo Testamento. Né? Ele era o único ali autorizado a entrar no Santo dos Santos, né, uma vez só por ano. Para quê? Para que pudesse interceder ali pelo povo diante de Deus. Se nós fôssemos ler lá no Antigo Testamento, lá no livro de Levíticos, no capítulo 16, nós vamos ter esse entendimento de como funcionava isso, né? Agora, o autor dos Hebreus, né, do livro dos Hebreus, ele já apresenta Jesus como sumo sacerdote definitivo. Não é um sumo sacerdote como era no Antigo Testamento. Aqui não, aqui ele é apresentado como definitivo, né? Mas tem uma diferença aí, um ponto essencial, né? Ele não entrou em um templo terreno, mas penetrou na onde? Ele penetrou no céu, irmãos. Ali na morte de cruz, na cruz do Calvário, que ele morreu e ele voltou ao Pai. Então ele entrou ali no templo, ele entrou no céu, né? Ele entrou diretamente na onde? Na presença de Deus Pai, né? Não por algum ritual ou algum tipo de culto, receita que seria feito para que pudesse entrar. Totalmente diferente. Ele entra direto através da sua morte em cruz, ali na cruz do Calvário. Ele vai direto para o céu, junto ao Pai, né? O que nós podemos ver nessa aplicação, irmãos, é que por meio de Jesus, esse acesso não tem mais intermediários. Não tem mais que eu ter que chegar a alguém para poder falar. Não, é através de Jesus, né? Nós vamos direto ao Pai. Então, no próprio livro, nós vamos ver no Novo Testamento, onde fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem quem? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus abriu esse caminho direto para nós, né? Então não há mais barreiras, né? Ou, como nós acabamos de dizer, pessoas que precisam intermediar para nós para podermos chegar ao Pai, ao chegar ao Pai. Podemos chegar a Deus com muita confiança, né? Porque Jesus abriu esse caminho, né? E tinha uma humanidade em Cristo ali, né? Porque ele se compadece de nós, se compadece de mim, de você. Jesus não era um sacerdote ali, irmãos, distante, frio, gelado, que não estava nem aí, né, para as suas ovelhas. Muito pelo contrário. Ele se compadecia de nós, compadecia das nossas fraquezas, né? Porque ele se fez homem, ele teve a sua natureza humana, então ele sabe qual é a nossa dor, a nossa dificuldade. Então quando ele vem e vence a morte, é para que nós pudéssemos ter essa experiência, né, de estar junto com ele. Então isso, irmão, é o trabalho, a obra vivífica de Cristo para conosco, né? Então assim, não há uma distinção crucial, né, entre Cristo e nós na sua divindade humana. Ele foi tentado, mas a diferença dele e de nós, principalmente, é que ele não pecou, né? Já nós, a Bíblia vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele não, ele foi semelhante a nós em tudo, porém ele não pecou. Ele foi firme, forte, foi santo, e por isso ele venceu a morte na cruz do Calvário, né? Isso significa, irmão, que podemos levar a ele todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, todas as nossas dores, né? Porque com honestidade e esperança, ele pode e deve e nos ajudará, né? Ele deve nos ajudar desde que nós nos coloquemos na posição com ele. Ele não vai rejeitar nós, ele não vai rejeitar um coração quebrantado,
né? Então nós devemos ficar firme, devemos conservar firme nessa confiança, né? E diante dessa grandeza que é de Cristo, da sua obra que ele fez ali, nós somos chamados para quê? Para permanecer firme com ele, firme na fé, né? E isso envolve nós mantermos a nossa confiança nele, porque se nós formos confiar nele, nós vamos confiar em quem, né? Lutas vêm, dificuldades vêm, mesmo nas tribulações nós precisamos, nas tentações nós precisamos estar com Cristo, precisamos acreditar nele, né? Nós devemos ter uma confissão aqui, não só verbal, mas prática, física, ter uma vida de testemunho de que a nossa esperança é Cristo, né? E em tempos difíceis, ao invés de a gente desistir, querer fraquejar, parar, é aí que nós temos que estar mais forte e temos que ter o chamado para olhar para Cristo, olhar para o nosso sumo sacerdote e saber que ele é fiel para nos ajudar, para nos abençoar, para nos dar força para seguirmos a palavra, porque ele é fiel para sustentar eu, você, no que é que ele tenha te chamado no seu propósito, né? O que nós concluímos nesses versículos de Hebreus, irmãos, que nós acabamos de ler, 3 pontos se caracteriza, que é acesso, compaixão e vitória, né? O nosso Jesus Cristo, ele tem um acesso direto ao Pai. Ele é um intercessor nosso junto a ele. Ele é o vencedor do pecado. Então, por meio dele, temos plena liberdade para chegar até Deus, né? Que essa verdade nos leve a viver em confiança e com confiança em Cristo, para que a nossa fé cada vez mais fique firme, né? E principalmente, irmãos, que nós sejamos gratos a Deus, grato a Cristo pela obra que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Esse é o nosso versículo de hoje. Deus abençoe a todos e não esqueça de clicar aqui no nosso canal e receber todos os dias o versículo diário. Amém, irmãos? Deus abençoe.